Olá, amados irmãos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, vamos dar continuidade sobre a questão de Provérbios, tá? A sabedoria de Provérbios, né? É como diz o apóstolo Pedro, o discípulo do Senhor. Pedro, ele diz que há coisas difíceis de se entender na palavra de Deus, mas ela só se entende espiritualmente, tá, amado irmão? Ela só se entende espiritualmente. Não é nas escolas lá de fora, não é na teologia, na filosofia lá de fora que você vai entender a palavra da Bíblia, de maneira nenhuma, tá, meus amados irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Porque na teologia, amado irmão, você aprende coisas que não estão na Bíblia. E aí é onde está o perigo. Tá? É aí onde está o perigo. De pastores que estudam lá fora e traz para dentro da igreja e mistura palavras lá de fora com a Bíblia e sai enganando as ovelhas no intuito de comércio, de fazer das ovelhas comércio. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, amados irmãos, é que o Espírito Santo é que vai ensinar para você. A Bíblia só se discerne espiritualmente. Em Provérbios, a palavra é difícil de se entender, mas o sábio, instruído, ele vai entender pelo Espírito e vai ensinar as ovelhas, outras pessoas, para também elas se tornarem pessoas sábias, procurarem a Bíblia, e também o Espírito Santo vai ensinar a esta pessoa, a esta ovelha, tá? Então, o primeiro passo que vocês têm que entender é que há coisas difíceis de se entender na Bíblia, mas você não vai entender se você for buscar lá fora teologia, filosofia, doutorado, não sei de quê. Não, você não vai entender a Bíblia de maneira nenhuma. Pelo contrário, você vai falar heresia, você vai falar o que não está na Bíblia, como muitos pastores falam, tá, amado irmão? Quando eu falo teologia, amado irmão, estou falando das coisas que os pastores estudam que não estão na Bíblia, tá? Para que vocês compreendam. Então vamos aqui, amado irmãos, começar aqui em Provérbios 3. Provérbios 3, 30, tá? Provérbios 3, 30 diz assim, ó. Diz assim: jamais pretei com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenha inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina os perversos. Tá, meu irmão? Então Deus abomina os perversos. Mas se o perverso se converter, é outra coisa, tá, meu irmão? Já é outra coisa. Deus o ama, Deus vai amar e vai instruir. Mas Deus abomina todos os perversos. Quem é perverso? Não pense que perverso, amados irmãos, é só uma pessoa que mata, uma pessoa que estrupa. Não, irmão. Perversos são aqueles pastores que mentem contra a verdade, que pregam a outros evangelhos, palavras que não estão na Bíblia. Esses são os pastores perversos que Deus abomina, tá? Então, todo mentiroso são perversos, tá bom? Então, olha só aqui, meu irmão. Veja só. Jamais pretei com alguém sem razão, tá? Se não te houver feito mal. Então, vamos meditar aqui, amado irmão. Vamos meditar. Então, amados irmãos, a Bíblia nos dá o direito. Quero revelar esse grande mistério para vocês, porque tem muitas igrejas de pastores bodes, que quando você repreende esse pastor, ou você repreende
uma ovelha dessa igreja. Aí vai dizer para você que você está perseguindo a igreja. Veja só, irmão, que as ovelhas estão aprendendo dos seus líderes. Os pastores jogando as ovelhas contra os verdadeiros ungidos, contra os verdadeiros sábios do Senhor. Deu para entender, amado irmão? Então veja só, quando você repreende o pastor, aí vai dizer que você está perseguindo o pastor, a igreja, que você está contendendo, está causando confusão. É isso que os bode, todos esses pastores, irmão, bode, estão ensinando a vocês. Tá? Por quê? Porque esses pastores rejeitam a repreensão, amado irmão. Eles rejeitam. Só eles é que é o grande eu sou. Só eles é que sabem da palavra de Deus. Eles são os doutores da lei. Então ninguém pode repreender esses pastores só porque estudou na teologia, tem seu certificado, seu diploma. Aí se acha o grande eu sou. Sabendo eles que eles são pó. Eles são pó, são caveira. São caveira andando. Então veja, amado irmão. Então eu estou dizendo para vocês, amado irmão, provando para vocês. A Bíblia nos dá o direito de pretear com alguém. Como eu já ensinei para vocês. Pretear com alguém significa você discutir o assunto. Você vai repreender aquela pessoa com boa essência ali. Dizer que ela está errada, que ela está pervertendo o evangelho, né? Você vai ter uma conversa ali saudável, tá? Agora, contra os perversos, eles vão ser repreendidos com mais dureza, né? Com mais dureza, com mais firmeza na voz, né? Não com arrogância, tá, mas não vá se confundir. Quando eu falo repreender com dureza, não é você falar com arrogância, com ignorância, não, tá? Você vai ser firme, a sua voz vai mudar de tom para você mostrar para esses perversos que você não está de brincadeira, que você leva a sério, que você tem zelo pela palavra de Deus. Então, amado irmão, se alguém fez um mal, preste bem atenção, tá? Como está escrito ali. Se alguém fez um mal a você, então você vai pretear com essa pessoa. Você vai se defender, tá, amado irmão? Você vai se defender. Você vai manifestar a verdade para essa pessoa. E você vai dizer para a pessoa que mesmo assim você perdoa ela. E pronto. E deixa ela com Deus. Tá, meu irmão? O que não pode é você ficar calado. Porque quem fica calado consente. Consente. Tá, meu irmão? Se você ficar calado é pior para você. Porque muitas pessoas vão ver que realmente você praticou aquele erro. Porque você está calado. Não, irmão. Nós temos que ser defensor. Nós temos que se defender. Tá, meu irmão? Então, você só preteia com alguém se tiver feito mal contra você. Mas nós temos outro mal, que é quando o pastor se levanta e luta contra o próprio Deus. E como é que os pastores fazem isso? Eles começam a pregar outros evangelhos. Eles começam a acrescentar na Bíblia, ele começa a tirar da Bíblia. Então nós temos, irmão, nós verdadeiras testemunhas de Deus, temos que pretear com esses pastores. Veja que incrível. Nós temos que pretear com esses irmãos que estão pervertendo o Evangelho. Né? Pretear significa, se vocês pesquisarem, você repreender, é corrigir o erro. Tá, amado irmão? Esse é o grande mistério. Então tem um monte aí de falsos cristãos, os Judas. Você não pode nem repreender, amado irmão. Está se levantando contra a igreja. Sei o que, está causando confusão, está causando contenda. Mas é isso mesmo que eu quero dizer para vocês, cristão rebelde, casa rebelde. É isso mesmo. Eu estou contendendo com vocês. Porque a palavra contender significa discutir o assunto, corrigir o erro. Vocês têm que estudar mais, amado. Vocês têm que estudar, pesquisar na internet o que significa repreender, o que significa contender.
tá, amado irmão? E vou repetir mais uma vez. Existe dois tipos de contenda, tá? Existe dois tipos de contenda, né? Porque esses pastores, eles escondem a verdade de vocês. Eles escondem a verdade de vocês. Eles não explicam para vocês sobre os dois tipos de contenda. Como também nós temos dois tipos de julgamento. Tem pessoas que contendem para o mal. Pessoas que contendem com o outro levantando falso testemunho. Então, irmão, esse tipo de contenda vai causar confusão, bagunça, quando alguém contende com mentira, tá, meu irmão? Quando alguém contende com outro irmão, trazendo outros evangelhos. Quem está causando a confusão é quem trouxe outros evangelhos, tá, meu irmão? Vocês têm que se acordar, irmão, para a sabedoria verdadeira, tá? Vocês têm que se acordar para isso. Então nós temos, irmãos, a contenda para o bem, né? O espírito de contenda, o espírito do Senhor. Nós somos, irmão, protestantes, nós somos protestantes. Nós temos que contender contra o mal. Nós temos que contender contra as falsas doutrinas. Porque nós somos as verdadeiras testemunhas do Senhor, protestantes verdadeiros. Tá, meu irmão? Então nós temos, irmão, a contenda para o bem. É quando você vê o irmão no erro, você vai alertar o irmão e dar a instrução da sabedoria, do conselho de Deus. Que ele não faça isso. Irmão, você vai revelar a verdade para o irmão. Essa é a contenda que você vai fazer com o irmão. E se ele aceitar, glória a Deus, ele vai se tornar pessoa com entendimento, vai ter entendimento. Tá, irmão? Então, quando você repreende, preteia com o pastor, com alguém, você vai pretear para o bem do pastor. Por quê? Porque você vai revelar a verdade para ele e vai dizer que ele está errado. Tá, irmão? Deu para entender? Você deram para entender isto aí? Temos a contenda para o bem e tem a contenda para o mal. Tem o julgar para o mal, com falso testemunho, e tem o julgar para o bem. Tá, meus irmãos? E eu quero aqui relembrar para vocês, meus irmãos, olha só. O apóstolo Paulo, quando ele viu que não era segundo o Evangelho, Paulo foi discutir com aqueles homens. Olha só, vou falar mais claro como está ali na Bíblia. O apóstolo Paulo foi pretear com aqueles homens. Por quê? Porque aqueles homens estavam falando mal do caminho do Senhor. Entendeu, amado irmão? Então Paulo foi lá pretear com eles. Então Paulo começou ali a discutir o assunto, revelar a verdade para eles. E eles ficaram tão irritados, irados, que queriam matar o apóstolo Paulo. Então está aqui, amado irmão. Vocês aprendem muito de pastores bode. Esses todos pastores que vocês estão aprendendo, que não pode contender com ninguém, não pode julgar ninguém, vocês estão aprendendo com bodes, com filhos do inimigo. Tá, meu irmão? A Bíblia, irmão, é a única regra de fé, é a única verdade. Ela que revela a você a toda a verdade, tá? Porque desses homens aí que vocês estão aprendendo, você só aprende erro e engano. E fazer com que vocês lutem contra o próprio Deus. Lute com os verdadeiros sábios do Senhor. Contra as verdadeiras mulheres de Deus sábias. Os pastores estão levando vocês contra esses aí. Tá? Então é hora de se despertar, tá, amado irmão? Vamos agora, irmão, para Provérbios 3, 25, tá? Provérbios 3, 25 diz assim: Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos, quando vier. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. E não te furte a fazer o bem,
a quem der direito. Então veja aqui, meu irmão, tá? Vamos meditar. Então a Bíblia está dizendo, amado irmão, que não temas a repentina dos perversos quando vier, porque já está acontecendo. Os perversos estão aí, irmão, querendo atrapalhar o caminho do Senhor. Os perversos, os impérios aí, os governos aí que tem aí querendo, sabe, como na China, os perversos já estão vindo aí. Então, o próprio Deus disse que não é para ter medo, amado irmão, não é para ter medo. Porque Deus vai guardar você em segurança. Tá? Então, tem muitos cristãos que se amedrontaram, irmão. Muitos cristãos se tornaram covardes. Não estão pregando mais o verdadeiro evangelho. Estão falando mais de criatura. Estão falando mais de próximo. Porque esses cristãos, que eu quero revelar para vocês, amado irmão, se acovardaram. Muitos deles apagam foto do Facebook, deixam limpo, tudo se escondendo. Só que o juízo de Deus virá para vocês mesmos, que estão se acovardando. Virão para vocês, tá? O juízo de Deus começa pela sua casa rebelde. Então, quanto mais vocês se esconderem, ficar se acovardando com medo de pregar o evangelho, de revelar o verdadeiro, de repreender, de pleitear, é para vocês mesmos que o castigo de Deus virá, como já está acontecendo em muitos pastores e muitas ovelhas. Se desperte, amados irmãos, se desperte em nome de Jesus, tá? É hora de vocês lutarem contra as falsas doutrinas, para livrar as almas daquelas que estão sendo levadas para a beira da morte, tá? A nossa luta é espiritual, não é contra a carne. E o que significa isso? Que nós não vamos usar o mal com o mal, tá, mano? Quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, é nesse sentido, que você não vai usar o mal com o pastor, não. Você vai apenas pleitear, você vai discutir o assunto, porque o pastor está falando mal do caminho do Senhor, tá? Então, os pastores ensinaram a vocês, né? A nossa luta não é contra a carne. E milhões de cristãos, tudo fecharam a boca, deixando que os perversos ganhem almas para o inferno, deixando que a idolatria ganhe alma para o inferno, deixando que os ateus ganhem alma para o inferno, porque as ovelhas decidiram ouvir o mandamento do homem. Estão tudo caladas, não respondem para esses perversos, não respondem para ninguém mais. Estão tudo preocupados com seus sonhos. Veja o que vocês estão fazendo. Vocês pararam de trabalhar. Pararam de trabalhar, porque os seus pastores estão enganando a vocês. E é por isso que vocês são punidos e não sabem por quê. Tá, amados irmãos? Vamos aqui acompanhar mais provérbios. Vamos agora, amados irmãos, para Provérbios 4, 27, tá? Provérbios 4, 27 diz assim: não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então vamos aqui meditar, amados irmãos. Esse é um texto aqui muito incrível, tá, amado? É um texto muito incrível. Então a Bíblia está dizendo, amados irmãos, não decline nem para a direita e nem para a esquerda, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que você não pode viver na prática do pecado, que é o mal. Então a Bíblia diz que é para se afastar do mal. Não é para você ficar caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando. Não, irmão. Você tem que decidir. Você tem que andar reto. Nem para a direita e nem para a esquerda. Aí você fica pecando, aí pede perdão. No outro dia, peca e pede perdão. Entende, irmão?
Você tem que decidir, ou você é ou não é. Você não pode andar para a direita, para a esquerda. Uma hora você é santo, uma hora você não é. Uma hora você é santo, uma hora você não é. Você tem que decidir, mas não. Você não pode servir a dois senhores, tá? Quando você pratica a santidade todos os dias, fugindo do mal, você está servindo a Deus. Mas quando você pratica pecado, você está servindo ao outro senhor, o falso senhor Satanás, tá, irmão? Você está seguindo e comendo do fruto do diabo, tá? Então, se desperta em nome de Jesus. Vamos aqui, irmão, para mais provérbios. Vamos aqui para Provérbios 1. Provérbios 1, versículo 20. Diz assim: Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama à entrada das portas e nas cidades, profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedor, desejareis o escárnio. E vós, louco, aborreceis o aborreceis o conhecimento. Aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outro o meu espírito, e vos farei saber a minha palavra. Mas porque clamei e vós recusaste? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa vendidura. Tá, meu irmão? Então Deus vai rir de todos os insensatos que desprezam a repreensão. O que tem de cristão nesse mundo é muitos que desprezam a repreensão, não gostam de ser repreendido, de ser julgado. É triste o caso desses cristãos, é muito triste, tá, meu irmão? Então você veja aqui, meu irmão, Deus mandando nós gritar a sabedoria. Nós temos, irmão, que gritar, nós temos que tocar a trombeta, pregar a palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Agora, um monte de cristãos só vive de salmo, só vive orando e jejuando e só vive de salmo. Irmão, está aqui em Provérbios. Temos que pregar a palavra, temos que gritar a palavra de Deus nas ruas, nas cidades, nas portas, nas internet. Temos que pregar a palavra de Deus, meu irmão. Tá? Os discípulos revelaram muito mistério, pregaram a palavra de Deus. Ou vocês acham que eles viveram só de salmo? Ou você acha que os apóstolos viveram só de salmo, repetindo o salmo? Até quando vocês serão pessoas sábias? Em nome de Jesus, até quando? Tá? Então vamos aqui agora, irmão, para Provérbios 2, tá? Provérbios 2 diz assim. Provérbios 2 diz assim: Filho meu, se aceitares a minha palavra e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alcançares a voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como o tesouro escondido, a procurareis. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento, e ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Tá, mas irmão,
Isso aqui é muito incrível. Isso aqui é muito incrível, glória a Deus. Então veja, irmão. Você quer saber qual é o temor do Senhor? Quer conhecer o temor do Senhor? Então, amados irmãos, procure sabedoria. Procure conhecimento. Ó, busque a Bíblia, amado irmão. Busque a Bíblia. Agora, um monte de cristão aprendendo dos pastores. É que nós só vamos conhecer tudo quando Deus vier. Nós só vamos conhecer tudo quando Deus vier. Ninguém sabe de nada. Vocês estão aprendendo dos lobos a serem insensatos. Irmão, aprenda com isto aqui. Aprenda com Deus. A voz de Deus é isto aqui. Então veja aqui, amado irmão. Busque inteligência, sabedoria. Busque sabedoria. Como a prata. Busque, irmão. Deus está mandando vocês buscarem sabedoria e entendimento. Aí sim você vai conhecer o temor do Senhor. Tá? Aí você vai conhecer o temor do Senhor. Agora um monte de cristão não quer mais buscar a Bíblia, amado irmão. Não querem buscar sabedoria, amado irmão. Só querem viver de salmo. Só querem viver de salmo. Então vocês não conhecem e não vai conhecer o temor do Senhor. Porque vocês não estão buscando. Só está buscando salmo, 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 salmo. Até quando vocês vão conhecer toda a verdade? Mas glória a Deus, amados irmãos, que Deus está separando o sábio no meio dessa nação para ensinar o povo, para ensinar as multidões. Deus está levantando mulheres. É incrível algumas mulheres que eu estou vendo aí, que eu vou trazer outra lá para o meu canal. Aquela pastora, aquela profetisa, irmão, incrível, que você vai conhecer, essa que eu vou trazer para o meu canal. Uma mulher sábia, é muito incrível. O que Deus está separando os sábios e as mulheres sábias nesse fim dos tempos para ensinar as pessoas e alertar as pessoas do perigo, tá? Então, amados irmãos, que vocês me acompanhem mais provérbios. É muito incrível. Não perca os vídeos de provérbios, irmão. A sabedoria de provérbios, conhecimento que vocês nunca viram dentro da sua igreja. Você vai conhecer o mistério a partir de agora. Acompanhe todos os vídeos em nome de Jesus, tá? Vocês mesmos vão lá para a Bíblia, comecem a estudar, anote, para ensinar também as outras pessoas, para que elas sejam pessoas também sábias. E o Espírito Santo vai alertar ela, ensinar ela, vai confirmar a mesma palavra do outro sábio, da outra mulher sábia, tá, meu irmão? Que Deus, irmãos, abençoe a todos em nome de Jesus. E eu fico por aqui, tá? Até mais.